Olá, meu nome é Marcos Aurélio, sou instrutor das disciplinas que compõem o Bloco 3 e nesse momento iniciaremos a aula de aspectos fisiológicos relacionados à atividade do comissário de voo, parte 1. A nossa disciplina, na verdade, ela trata sobre as consequências que o organismo humano ele sofre quando as pessoas estão submetidas a uma variação de altitude que diretamente vai provocar uma variação na pressão. Nossa disciplina ela começou a ser desenvolvida na época em que ainda não haviam aviões. Naquele tempo, as pessoas para alcançarem grandes altitudes, elas utilizavam os chamados aerostatos ou balões. Começou a ser percebido que esses balões voavam inicialmente sozinhos, com um grande temor da comunidade pelo fato de não saber o que existia entre o céu e a terra. Mais tarde, experiências foram iniciadas com animais e posteriormente com humanos, acabando por se descobrir que conforme o organismo humano ele ia subindo e a pressão fosse reduzindo, algumas modificações na fisiologia normal do organismo acabavam por ocorrer. Dentre essas alterações, é muito perceptível aquelas que o ouvido, que os seios da face, que o próprio sistema digestório, entre outros componentes do nosso sistema, acaba por sofrer com essa variação de pressão. No começo, os alpinistas começaram a perceber que conforme eles iam subindo montanhas, faltava ar, eles tinham uma certa escassez de oxigênio. Posteriormente, começaram a utilizar oxigênio para manter aí a sua viagem, né, e alcançar grandes altitudes. Determinadas altitudes ainda mais incrementadas, a sobrevivência, além do excedente de oxigênio que o indivíduo deve utilizar, é necessário também que ele adquira, né, ou que ele utilize aparelhos para que possam aumentar a pressão atmosférica, já que, da forma que nós estamos ganhando em altitude, nós estamos perdendo em pressão, levando o indivíduo a sofrer um quadro de dor de cabeça, de confusão mental, de tonturas, de dificuldade respiratória, de aumento do número de batimentos cardíacos, pode sofrer também um certo estado de euforia, entrar em coma e até morrer se nós não utilizarmos um equipamento que possa suprir essa necessidade de pressão atmosférica. Portanto, hoje, o voo nas grandes altitudes ele só é possível graças a mecanismos artificiais que fazem com que dentro de uma aeronave a 30 a 40 mil pés você esteja tendo uma pressão atmosférica parcial que deve se comportar como o nível do mar. É claro que isso não é bem possível, ou melhor, isso custa muito dinheiro. Então, na verdade, quando o seu avião sobe e ele chegar a 7 mil pés, ele vai manter essa pressão interna. Então, quando você estiver numa outra altitude, 15, 20, 30, 40, você estará dentro da aeronave como se estivesse a 7 mil pés. É a altitude relativa que a grande maioria das aeronaves acaba utilizando, né, quando há necessidade da pressurização da cabine de uma aeronave. Hoje nós temos como exceção uma aeronave conhecida como A380, em que ela consegue manter uma pressurização muito parecida com o que ocorre no nível do mar. Ou seja, se você estiver dentro de um A380 a 50 mil pés, as sensações orgânicas, né, o comportamento fisiológico do organismo, ele é idêntico ao nível do mar. A nossa disciplina ela vai discutir aspectos relacionados à estrutura do organismo humano frente às influências que o voo pode exercer. Grande parte dessas influências estão relacionadas, então, com a variação de pressão. Teremos outras, como a baixa umidade do ar, teremos situações pelo fato do comissário de voo trabalhar com a segurança de pessoas, a formação de algum tipo de estresse, se ele não consegue ter devidos cuidados, né? Respeitar, por exemplo, a sua hora de sono, praticar esportes e várias outras modalidades, né, que vão ocorrer na profissão do comissário de voo. Iniciando o nosso estudo na parte biológica, nós vamos falar sobre o conceito de célula.
Célula é uma unidade estrutural, ela tem uma estrutura e ela também tem um funcionamento, portanto, ela é uma unidade estrutural e funcional que compõe a grande maioria dos seres vivos. Nós teremos como exceção somente os vírus. Os vírus, eles não têm células, mas obrigatoriamente, para a sobrevivência deles, eles devem parasitar outra célula. A célula, alguns animais possuem uma única célula, são seres unicelulares, e alguns animais, como o organismo humano, possuem bilhões de células. Várias células vão formar uma estrutura mais complexa, conhecida como tecido. Por exemplo, o tecido, a epiderme, né? O primeiro componente que forma um órgão chamado de pele. Juntando a epiderme e a derme, ou seja, um conjunto de tecidos, nós iremos formar um órgão. Órgão pele, por curiosidade, é o órgão mais extenso do organismo humano. Se eu vou juntar agora a pele, a unha, os pelos, eu vou então ter um somatório de órgãos que vão me levar então à formação de um sistema. Dessa forma, o sistema, para exemplificar, o sistema tegumentar. E é o conjunto de sistemas, como o sistema tegumentar, o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema circulatório, excretor, reprodutor, nós iríamos então formar um organismo ou um corpo. Então notem, a célula e ao seu conjunto um tecido, e ao conjunto de tecidos um órgão, e ao conjunto de órgãos um sistema, e ao conjunto de sistemas finalmente um organismo, né, ou um corpo. Anatomia. Anatomia é algo extremamente interessante, né, para o nosso estudo, a nossa disciplina aqui de aspectos fisiológicos. A anatomia é uma área do conhecimento biológico que estuda o organismo com uma preocupação voltada para a sua estrutura. O próprio nome diz, ana em partes e tomos cortar, cortar em partes. Então, essas partes do organismo humano, elas são estudadas procurando verificar os seus componentes. E uma ciência que anda de mãos dadas com a anatomia é conhecida como fisiologia. Como o próprio nome diz, logos, estudo, físio, função. É a ciência que estuda o funcionamento, a função daquelas partes em que a anatomia se preocupa com a estrutura. Então, por exemplo, a anatomia diz que um coração possui 4 cavidades, diz que ele é um órgão oco, ele é preenchido pelo sangue. Isso são estruturas. E a fisiologia diz que ele bate. O momento em que ele se contrai, que nós chamamos, né, de sístole, o momento que ele relaxa, que nós conhecemos então como diástole. A anatomia e a fisiologia são duas ciências que andam de mãos dadas. Uma fala sobre a estrutura e outra completa, né, falando, né, sobre o funcionamento. Algumas doenças são exigidas aí pela prova da ANAC, principalmente as chamadas doenças infecto-contagiosas. O que são doenças infecto-contagiosas? Doença é um desequilíbrio, ao contrário daquele conceito de saúde escrito pela Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de uma doença. As doenças infecto-contagiosas são aquelas que existem micro-organismos que vão ocasionar essa infecção e que elas podem ter contágio, ou seja, ela pode ser transmissível de indivíduo para indivíduo, através de um contato chamado de direto, como por exemplo a sarna. Se você tocar nas vesículas, né, nas lesões que a sarna deixa no organismo de alguém, você passa imediatamente por contato direto a sofrer da mesma doença. De outra forma, as doenças podem ser transmitidas também pelo contato indireto. Contato indireto, um grande exemplo é a conjuntivite. Por exemplo, você passa o seu dedo no olho que tem a inflamação da conjuntiva, passa lá, segura uma caneta, posteriormente um outro indivíduo pega na caneta e introduz o dedo e coça lá o olho e acaba então levando o micro-organismo causador da conjuntivite através de um contato intermediário com a caneta para dentro dos seus olhos e passando agora a também sofrer daquela mesma doença.
A doença também pode ter o seu contato através do ar. Quando em um ambiente fechado, uma pessoa tosse ou espirra, ela propaga um micro-organismo num raio aproximado de 7 metros. Como exemplo clássico, nós temos a gripe, a meningite e a tuberculose. São 3 doenças aí que você deve guardar com bastante atenção para questões relativas à prova, né? Nossa prova aqui na escola, bem como também a prova da ANAC, já que essas doenças são bastante exploradas. As doenças também, finalmente, podem ser transmitidas, então, por secreções corporais. O que é uma secreção corporal? O sangue, a saliva, a urina, o sêmen, os líquidos vaginais, eles podem, então, fazer a transmissão de determinadas doenças. Classicamente, né, nós vamos citar aqui a AIDS, que você lembra que ela pode ser transmissível, então, pelo contato com o sangue, pelo contato sexualmente, e também pode ser levada a outro indivíduo através do leite materno. Por isso que é importante que as mães que sofrem da doença AIDS, elas não podem amamentar o seu filho. Se todos os cuidados até agora preveniu a doença, no momento em que ela deu o leite materno, acaba então por levar o vírus para dentro do organismo do indivíduo, podendo então aquela pessoa passar a sofrer de uma disfunção, de uma síndrome, na verdade, né, conhecida então como AIDS, que vamos falar posteriormente um pouco mais sobre ela. Em relação às principais doenças que caem na prova da ANAC, nós precisamos guardar o vetor. Quem é o vetor? Aquele que vai transportar a doença. Precisamos gravar também os sinais ou sintomas principais. Dessa forma, nós conseguimos concluir aí a parte solicitada no manual da ANAC relativo às principais doenças infecto-contagiosas. Vamos iniciar aqui então com uma coisa muito importante, a prevenção. Lavar a mão com água e sabão é a mais antiga e eficaz forma de proteção das doenças infecto-contagiosas. Iniciando com as doenças principais, nós vamos falar um pouquinho sobre a febre amarela. A febre amarela é uma doença, ela é provocada por um vírus, mas ela vai ter como vetor um mosquito, o famoso Aedes aegypti, né? Que além da febre amarela, tem doenças relacionadas como a dengue, zika vírus, né? Entre outras coisas. Essa doença, ela tem a possibilidade de uma profilaxia, de uma prevenção, bastando então que você, a cada 10 anos, tome a vacina antifebre amarela, que aliás é algo que você vai guardar com bastante cuidado, porque é a única vacina que é exigida internacionalmente para o comissário de voo. Outra doença muito importante é a malária. Malária é uma doença endêmica da região amazônica. O que é uma endemia? Endemia é quando casos de determinada doença permanecem constantes em determinada região. Então, por exemplo, se você for para a região amazônica, o pessoal normalmente vai falar, toma cuidado, né, que lá existe transmissão de malária. Ou se você for para Minas Gerais, por exemplo, o pessoal comumente vai dizer, cuidado, lá é uma área endêmica para a dengue. Bem como em várias outras regiões geográficas, nós temos doenças que permanecem constantes por ali. Quando uma doença aparece e começa a se difundir, nós vamos ter então a famosa epidemia. A epidemia é conceituada como o aumento do número de casos de uma doença em determinada região geográfica. E para completar, nós temos a pandemia. Pandemia é quando aquela epidemia saiu de um país e atingiu mais outros 2. Então, toda vez que uma epidemia ultrapassar 2 países, você vai ter então a chamada pandemia. Esquistossomose. A esquistossomose é uma doença em que o vetor é um molusco, conhecido como caramujo. No interior desse caramujo vive um parasita, né? Depende, não é todo o caramujo, claro, né? De determinados caramujos, o Schistossoma mansoni. Ele então fica lá no fundo dos rios, o pessoal acaba pisando lá nesse caramujo, e ele acaba então por contato direto, o Schistossoma mansoni penetrar sua pele, e ele vai acabar parando lá no intestino do indivíduo, provocando
a barriga d'água, né? A pessoa fica com uma barriga bem grande, né? Conforme tem aqui esse menino aqui do lado da febre amarela, com uma barriga bem protusa, e além disso ele vai provocar a icterícia. Icterícia é o amarelão, é um problema aí que está vinculado a uma série tipo de doenças, né? Então, uma delas é a esquistossomose. Só para você não esquecer jamais, o vetor da esquistossomose é um molusco conhecido então como o caramujo. Outra doença cobrada é a doença de Chagas. Doença de Chagas é uma doença que ela é transmissível através da picada de um mosquito conhecido como barbeiro. O barbeiro pica, faz uma força tão intensa que ele acaba defecando. E posteriormente, quando você coça a área picada, você vai inocular o Trypanosoma cruzi, né, que é o causador então da doença de Chagas, que vai aumentar, vai provocar, na verdade, um aumento do seu coração, do seu fígado e do baço. Vai fazer com que o seu coração grande acabe perdendo muito de contratibilidade, né? Fazendo que ele acabe se tornando um órgão insuficiente. Leptospirose. A leptospirose é uma doença em que o vetor é o rato, né? Na verdade, é a urina do rato. É comum que nas enchentes, né, um monte de ratos ali urinando, acabe então por largar essa bactéria na água e ela vai penetrar ativamente na sua pele, levando você a sofrer terríveis dores musculares e da mesma forma vai ficar bem amarelinho, né? Aquele amarelão conhecido então como icterícia. Temos também uma outra doença conhecida como AIDS. A AIDS, na verdade, ela é uma síndrome, né? Um conjunto de doenças, conhecida então como síndrome da imunodeficiência adquirida, provocada por um vírus, conhecido como vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana, que acaba atacando o sistema imunológico, fazendo com que você fique com as suas defesas bem enfraquecidas. E aí começam a surgir as chamadas doenças oportunistas. O que é uma doença oportunista? É aquela que se aproveita de um ambiente propício para o seu desenvolvimento, como por exemplo a herpes, a cândida. Obviamente, quem tem herpes, quem tem cândida, não significa, né, propriamente que está com AIDS, mas significa que está com o seu sistema imunológico abaixo, reduzido. Existe também doenças como sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer, pneumonia pneumocística, que pode levar, que normalmente leva esse indivíduo à morte, que são doenças que só aparecem realmente porque o seu sistema imunológico ele está extremamente agredido. A raiva. A raiva é uma doença em que o seu vetor, principalmente, é o cão. Ela provoca uma infecção das glândulas que produzem saliva, né, as glândulas salivares, por isso a baba, e ela leva à infecção também do sistema nervoso central. É uma doença extremamente grave, em que praticamente 99,99% das pessoas que sofrem de raiva acabam, então, por falecer. Nesse primeiro momento, essa é a primeira parte da nossa aula de AFAC. Convido a todos, né, para que possam rever o vídeo quantas vezes forem necessários e nos escrevam, nos mandem e-mail, nos mandem WhatsApp para satisfazer lá as suas dúvidas. Então, até a próxima parte.